Olá, meu aluno, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para continuarmos o trabalho. Conversamos sobre substantivo, mas não acabou. Então, eu quero que você acompanhe a numeração para você não se perder, para que você saiba que todo esse trabalho está sendo feito com a intenção de ajudar você a compreender o edital sem complicação. Se nós estamos no tópico 3, a sequência é vídeo 3, vídeo 3.1, 3.2, 3.3 e agora estamos no 3.4, ainda falando de substantivo. Qual mensagem vai nos acompanhar? Esta que está em tela. Não deseje que as coisas sejam mais fáceis. Deseje que você seja melhor. Assim disse Jim. Então, a caminhada, ela está desafiadora, professora. Eu acredito. Mas acredito também que você hoje está muito, mas muito mais forte do que no passado. A nossa primeira aula, ela pode ter sido mais surpreendente, mais desafiadora. Eu quero que você entenda que hoje você é uma pessoa melhor. Você hoje sabe mais do seu idioma que ontem. E se você continuar firme no processo, dentro, comprometido, amanhã saberás mais do que hoje. E é assim que nós vamos caminhar na direção da nossa aprovação. Só depende de você. E o conteúdo tópico 1 foi todo visto, assim como o tópico 2. Nós estamos exatamente aqui, em morfologia. Já conversamos que agora essa chamada está toda em vermelha porque as classes gramaticais estão aqui dentro e nós já começamos. Começamos por substantivo. Vimos um conceito, vimos as classificações, vimos a primeira flexão, que foi de gênero. Agora, vamos falar de flexão de número. E o número na língua portuguesa? Como acontece, professora? De duas maneiras. Ou o substantivo aparece no singular ou no plural. Simples assim. Ok, Cláudia. Quando ele está no singular? Em geral, os substantivos simples, normalmente, têm seu plural formado pelo mero acréscimo da letra S à sua base. Então, singular é o início da conversa. Quando eu pluralizo um substantivo singular, eu no comum acrescento a letra S. Vocês entenderam? Então, carro, carros, menina, meninas, pó, pós. Agora, será sempre assim, professora? Não. Por sinal, chama atenção para os substantivos simples, né? Quando no singular, terminados pelo ditongo. Fique atento a isto. Esse substantivo simples, quando pluralizado, existem várias possibilidades. É interessante revisar isto, mas o nosso foco estará no substantivo composto. Como fazer esse plural do substantivo composto? Agora olhem para a segunda coluna. A regra geral é quem varia, varia. Quem não varia, não varia. Professora, o que foi isto? Não entendi nada. O que a senhora quer comunicar com o que varia, varia, o que não varia, não varia. Calma. Vamos nós? Então, primeiro, vamos pensar no substantivo composto. Já vimos, né? Quando ele é composto, quando há mais de um radical. Só que nós vamos misturar. Vamos misturar classes gramaticais para formarmos o substantivo composto. O que eu quero que você entenda, quando eu somar uma classe gramatical variável com uma outra classe gramatical variável, resumo, tudo vai para o plural, porque é assim que elas se comportam. Quando eu somar uma classe gramatical invariável com uma classe gramatical variável, meu aluno só vai sofrer flexão aquela classe gramatical que nós já sabemos que é variável. A outra, que é invariável, o que você vai fazer? Nada, professora. Se ela é invariável, ela vai continuar invariável. Claro que eu vou precisar que você lembre de uma parte compartilhada lá no nosso início, quando eu falei das 6 classes gramaticais variáveis.
substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo e o verbo. E das 4 invariáveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Ok? Muito, muito importante vocês terem esse conceito, meus alunos, saberem quais são as 6 variáveis e as 4 invariáveis, porque é em cima dessa formulazinha que nós vamos ganhar esse novo conteúdo, ok? Há exceção? Há, mas eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho, na hora certa. Então, vamos começar pelo início. Vamos começar trabalhando essas classes gramaticais que sofrem as tais flexões. Exatamente. Então, vamos nós. Você precisa saber. Significa que se o termo é formado por classes variáveis, como substantivo, adjetivos, numerais e pronomes, cuidado, exceto o verbo. Isso não está aqui à toa, não. Eu coloquei vermelho para que vocês façam aí a memória fotográfica. Então, se os substantivos compostos forem formados por substantivos, adjetivos, numerais e pronomes, que nós já sabemos que são classes variáveis, ambos variam. Ficou claro agora? Não, professora, preciso de mais. Eu quero demonstração. Pensem nesta fórmula. Eu vou compor um substantivo desta maneira. Eu vou usar substantivo, numeral e adjetivo. Então, eu vou compor um substantivo composto. Eu vou somar essas classes a outras classes que eu já sei que serão variáveis. Substantivo mais substantivo. Você concorda que substantivo é classe gramatical variável? Então, ela continuará. Numeral mais substantivo. Numeral não é classe variável? Substantivo não é classe gramatical variável? O adjetivo também não é classe gramatical variável? Quando eu somar o adjetivo a um substantivo, substantivo eu já sei que é variável. Significa que ambos vão para o plural. Professora, exemplo. Vamos a eles. Substantivo mais substantivo, couve-flor. Numeral mais substantivo, quarta-feira. Adjetivo mais substantivo, abaixo relevo, baixo relevo. E aí, como eu pluralizo? Tudo vai para o plural. Tudo. Qual é o plural de couve-flor? Couves, flores. Qual é o plural de quarta-feira? Quartas-feiras. Qual é o plural de baixo relevo? Baixos relevos. Por que isso aconteceu, professora? Meu aluno, não complique sua caminhada. Se a composição ocorreu com classes gramaticais variáveis, tudo continua como antes. Tudo continua aceitando flexão. Agora, será sempre assim? Não, não será sempre assim. Haverá momentos onde isto vai mudar. Por consequência, as classes invariáveis não variam em número. Professora, por que verbos está nesse slide azul? Verbos não é classe gramatical variável? Sim. Inclusive, meu aluno, verbo é a classe gramatical que sofre maior número de flexões. Exatamente. Só que ele é zangado. Ele é zangado. Quando a classe gramatical verbo faz parte de uma composição, ele fica mal-humorado. Ele cruza os braços e, olha, não trabalha. Não entendi, professora. Basta misturar verbo com uma outra classe gramatical diferente dele, que ele não vai sofrer flexão. Isto, por ser exceção, merece a sua atenção. Então, quando eu misturo verbo com verbo, a história é diferente, mas verbo com uma outra classe gramatical, ocorre um atípico aqui que eu preciso que você acompanhe com muita calma, ok? Então, vamos verificar como essas flexões acontecem. Verbo, advérbio e interjeição. O que nós temos aqui? Nós temos a primeira classe gramatical, que é verbo, que nós já sabemos que é riquíssima em flexões. Mas advérbio é invariável. Interjeição também é classe gramatical invariável. Se eu somar
essas classes com essas outras. Verbo mais substantivo, advérbio mais adjetivo, interjeição mais substantivo. O que você acha que vai acontecer? Professora, a classe gramatical que sofre flexão continua sofrendo flexão, não é isso? Sim. A classe gramatical que é invariável continua invariável, não é isso? Isso. E qual é a pedra no meio do caminho? Qual é a exceção? É o verbo. Verbo, por mais que saibamos que ele é variável, em compostos com outras classes gramaticais, ele fica invariável. Para ficar mais claro, vamos a exemplos. Beija-flor. Esse substantivo composto é formado pelo verbo beijar e o substantivo flor. Alto-falante. Alto, neste momento, é um advérbio, porque está modificando o adjetivo falante. É diferente de alto-relevo, ok? Alto-relevo, eu estou com adjetivo mais substantivo, tudo para o plural. Mas se eu estou com alto-falante, qual é a classe gramatical que modifica adjetivo? É o advérbio, que você já sabe que é invariável. E no caso de Ave Maria? Ave é uma interjeição que você sabe que é invariável, mas Maria já é substantivo, aceita a flexão. Seguindo esse raciocínio, qual é o plural desses substantivos compostos? Beija-flor, beija-flores. Alto-falante, alto-falantes. Ave Maria, ave-marias. Ficou fácil? Ficou fácil para você entender pluralização de substantivo composto? Então, quando esta matéria cair em prova, você vai lembrar da regra maior. E aí sim, nos exercícios, nós vamos constatar quais exceções são as mais cobradas pela banca. Você precisa saber. Essa é a regra geral. Contudo, há exceções quando falamos em plural de nomes compostos. Vamos ver as mais importantes e que caem mais nas nossas provas. E eu começo logo pelo substantivo composto formado por dois substantivos, mas sendo o segundo um especificador do primeiro. Professora, pode traduzir tudo isto? Posso. E eu vou fazer isto com você. Então, quando que um substantivo especifica um outro substantivo? Acompanhe. Na composição de dois substantivos, se o segundo especificar o primeiro por uma relação de tipo, semelhança ou finalidade, é mais comum que o segundo termo, por ser delimitador, não varie, fique no singular. Contudo, é também correto flexionar os dois. Então, se há dois substantivos, qual é mesmo a preferência? Eu posso tranquilamente flexionar só o primeiro ou só o segundo? Só o segundo. Ou tudo. Então, esses dois casos estão corretos. Eu posso falar banhos Maria ou banhos Marias. Então, no primeiro caso, flexiono o primeiro substantivo. Por quê? Porque Maria está particularizando esses banhos. Já no segundo caso, eu vou flexionar todos, banhos Marias. Quando o substantivo composto é constituído por dois substantivos, calma, você vai pensar da seguinte forma: substantivo, classe gramatical variável. Vou colocar tudo no plural. Ok, pensou bem. Mas imaginemos que na sua prova cai o primeiro caso. E você não estudou esse primeiro caso. Qual? Quando só o primeiro fica no plural. Porque o segundo está delimitando, especificando, particularizando o primeiro. Então é importante que você saiba também que esta pluralização também é oficial, para que você não estude pela metade. Está certo falar salários família ou salários famílias. Repare que todos os salários são família? Não. O segundo substantivo, que é a família, está particularizando o primeiro.
Neste caso, há duas formas de pluralização para esse substantivo composto. Repetindo, ou eu pluralizo tudo, que é a regra mais fácil, também acho a mais lógica, como também eu posso pluralizar só o primeiro. Não vá confundir, hein? Pluralizando só o segundo, hein? Só o primeiro, ok? Pombos, correio ou pombos, correios. Ok. E agora? Agora vamos falar de substantivos formados por 3 palavras. Mas o que há de interessante? Nesta composição, o foco deve ficar na palavra intermediária, na palavra do meio. Resumindo para você, quando um substantivo composto for formado por 3 palavras e a palavra do meio for uma preposição, você vai pluralizar o primeiro termo. Quando esse substantivo composto formado por 3 palavras, quando a palavra do meio não for preposição, aí vai ser o contrário. Você vai pluralizar o último. Simples assim, não complique a sua vida. Vamos constatar. Estrutura. Substantivo mais preposição mais substantivo. O que acontece? Se a estrutura for substantivo, preposição, substantivo, apenas o primeiro item da composição se flexiona. Então, qual é o plural de pé de moleque? Pés de moleque. Qual é o plural de mão de obra? Mãos de obra, ok? Simples assim? Ok, professor. E quando o segundo elemento não for preposição? Se a estrutura for substantivo mais não preposição mais substantivo, apenas o segundo elemento vai sofrer a tal flexão. Exemplo, bem te vi. Qual é o plural de bem te vi? Bem te vis. Repare que o segundo elemento não é preposição, é um pronome. Qual é o plural de bem me quer? Bem me queres. Da mesma forma, o me é um pronome, não é preposição. Simples assim? Reinando a paz? Ok? Vamos agora para um outro drama? Essa palavra guarda, professora. Você já sabe que a palavra guarda tanto pode ser verbo, como pode ser substantivo na nossa língua portuguesa. Mas o que você não pode é esquecer do que você já aprendeu. O que eu aprendi? Você aprendeu que quando o verbo participa de um substantivo composto, estando associado a um substantivo, como ele comporta-se? Como ele procede? Ele cruza os braços e não flexiona-se. Então, quando há a composição de verbo mais substantivo, só o substantivo trabalha. Mas quando o guarda for substantivo, professor, aí reina a paz, porque esse substantivo já é classe, que aceita a flexão estando sozinho esse vocábulo ou não. Então, a partir de agora, vamos discutir, vamos entender esse caso aqui que cai tanto em prova, né? Em guarda-chuva e guarda-roupa, a palavra guarda é verbo e, por isso, somente o segundo item se flexiona. Qual é o plural de guarda-chuva? Guarda-chuvas. Qual é o plural de guarda-roupa? Guarda-roupas. Nós já vimos essa regra. A regra diz: quando um verbo participa de uma composição ao lado de um substantivo, ele fica invariável. Isto é atípico, merece a sua atenção. Mas eu vou mudar. Agora eu trago as seguintes palavras: guarda noturno, guarda florestal, guarda civil. Neste momento, a palavra guarda não é mais verbo, é um substantivo, ou seja, o próprio sujeito, o homem. Por isso, nesse caso, como temos substantivo mais adjetivo, já vimos essa regra. Sim, termos, os dois vão sofrer flexão. Os dois vão se flexionar. Então, quando eu falo guarda noturno, noturno está qualificando esse guarda. Quando eu falo guarda florestal, florestal está qualificando guarda.
E quando eu falo guarda civil, civil está qualificando o substantivo guarda. Então, qual é o plural de guarda civil? Guardas civis, tudo para o plural. Qual é o plural de guarda noturno? Guardas noturnos. E qual é o plural de guarda florestal? Guardas florestais. Simples assim, ok? Chegamos à flexão dos graus. Vamos nós. E o que nós temos agora para relembrarmos, professora? O grau no nosso concurso, ele cai mais no seu aspecto dinâmico, né? Semântico. Isso quer dizer o quê, professora? Que é o valor discursivo. É importante lembrar que o diminutivo e o aumentativo pode ter valores discursivos. Quero dizer, o diminutivo pode ter e o aumentativo também pode ter. Isso quer dizer que eles podem ter, eles terão valores discursivos de afetividade, de depreciação, de ironia, e não para aí. Então, olha o cachorrinho que eu trouxe para você. Quando eu falo cachorrinho aqui, é clara a intenção de afetividade. O mesmo não acontece com esse outro diminutivo. Queridinho, devolva o que roubou. Percebeste que nesse momento existe uma depreciação e uma ironia? Queridinho, eu não estou me comunicando buscando a semântica de afetividade. Pelo contrário. Então, esta é a seara mais cobrada pela nossa banca. Há diversos outros sufixos de grau do substantivo. Vejamos também esses outros valores. O sabichão aí se enganou de novo? Ironia. Não trabalho tanto para dar dinheiro àquele padreco. Depreciação. O Porsche é um carrão. Admiração. Ana, não se misture com essa gentalha. Desprezo. Você percebeu? Você percebeu que, neste caso, nós estamos trabalhando o diminutivo e o aumentativo, mas com toda a intenção discursiva? Eu preciso entender diminutivo. Eu preciso entender aumentativo. Mas quando tudo isso cai em texto, quando essas flexões caem em texto, é muito recorrente a banca FGV cobrar a dinâmica desses graus. Ela trabalha muito com o valor apreciativo, depreciativo, afetivo, quantas e quantas questões acerca de cartinha, portãozinho, janelinha, e aí algumas perdem o seu sentido natural de diminutivo, outras não. Então, acreditem, o diminutivo e aumentativo, na sua prova, a tendência é cobrar a intenção do falante. Por que ele usou o diminutivo? Será que falar a mulherzinha chegou é algo apreciativo? Ou a intenção é de criticar, até xingar, né? Então, cuidado com essa utilização do grau. E vamos agora para um momento também muito especial. Plural diminutivo. Vamos entender que diminutivo é uma coisa, plural é outra. Então, eu peço para você pensar agora. Qual é o plural de flor? Flores, professora. 10. Legal. Agora, esqueça o plural. Entregue-me o diminutivo de flor. Florzinha. 10. Ok. Agora, eu quero que você entregue o plural diminutivo. Se você pensou em florzinhas, você não acertou. Existe uma fórmula específica para o plural diminutivo na nossa língua portuguesa. Vamos a essa? Então, a partir de agora, o nosso foco ficará em plural diminutivo. O plural do diminutivo se faz apenas com o acréscimo do sufixo zinhos ou com o sufixo zitos ao plural da palavra. Mas preste atenção. Você pluralizou a palavra? Agora trate de cortar esse S, porque senão não vai dar certo. Professora, demonstre. Vamos nós. Apresento o vocábulo animal, o vocábulo coração e o vocábulo flor.
preciso que vocês agora entreguem-me o plural. Qual é o plural de animal? Animais. Qual é o plural de coração? Corações. Qual é o plural de flor? Flores. Agora, meu aluno, você não pode esquecer de eliminar esse S. O S, que é desinência de número plural, ele vai ser cortado, certo? Não acabou. Agora traga o sufixo diminutivo da nossa língua portuguesa. Então, nós vamos trabalhar com zinhos. Repare que animal é masculino, eu trago zinhos. Mas a flor já é feminina, eu trago zinhas. Agora sim, eu posso fechar o pacote. Qual é o plural diminutivo de animal? Animaizinhos. Qual é o plural diminutivo de coração? Coraçõezinhos. E qual é o plural diminutivo de flor? Florezinhas. Simples assim, basta revisar, anotar isso no caderno que você nunca mais vai esquecer. E aí já fica mega interessante a banca colocar essa questão, porque é aqui que muita gente perde pontos. Meu aluno não vai perder. E com isso, chegamos ao final de mais um momento do nosso treinamento. E qual foi a reflexão que nos acompanhou? Não deseje que as coisas sejam mais fáceis. Deseje sim que você seja melhor, seja mais forte, porque nós sabemos que nós somos. Às vezes nós esquecemos, mas não há problema. Todo dia é um novo dia e uma nova oportunidade para nós identificarmos a nossa grandeza. Isso quer dizer o quê? Que tudo que um homem desejar, ele é capaz. Cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. E até o nosso próximo encontro.